Bora resolver mais uma questão juntos? Vamos lá, nós temos aqui uma questão do Enem 2014, extraído do texto Para Viver um Grande Amor, Crônicas e Poema. Então vem aí uma crônica ou um poema, né, gente? Vamos lá! O exercício da crônica. Texto de Vinícius de Moraes. Escrever prosa é uma arte ingrata. Eu digo prosa como se faz um cronista, não a prosa de um ficcionista, na qual este é levado meio a tapas pelas personagens e situações que, azar dele, criou porque quis. Com um prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Sente-se ele diante de sua máquina. Senta-se ele diante da sua máquina. Olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um fato qualquer, de preferência colhido no noticiário matutino ou da véspera, em que, com as suas artimanhas peculiares, possa injetar um sangue novo. Se nada houver, resta-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através de um processo associativo, surja-lhe, de repente, a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida emocionalmente despertados pela concentração. Ou então, em última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado. Vamos lá, galera! Predomina nesse texto a função da linguagem que se constitui. Galera, nós temos uma função de linguagem aqui, tá? Emotiva, metalinguagem, poética, fática. O que você acha? Referencial, o que você acha aqui? Qual das funções esse texto aqui tem como predominantemente? Que se constitui nas diferenças entre o cronista e o ficcionista. Meu povo, cuidado! Quando ele vai falar a diferença entre o cronista e o ficcionista, ele vai estar mais explicando, ok? E essa explicação não é a função de linguagem mais predominante aqui. Se fosse, ia ser referencial. Aqui, a nossa função de linguagem mais predominante é a própria metalinguagem. Por quê? Porque é uma crônica que fala sobre crônica, principalmente sobre a falta de assunto. Então, aqui no final, ele claramente fala, quando não tem assunto, o que você vai falar? Sobre a falta de assunto. Você vai falar sobre a crônica, você vai falar sobre o processo de escrita da crônica. Então, uma crônica que fala sobre a crônica tem aqui a função principal de metalinguagem, ok? Então, aqui, falar sobre a diferenciação entre cronista e ficcionista não vai estar atrelado a este papel de falar sobre a própria crônica. Letra B, nos elementos que servem de inspiração ao cronista. Mais uma vez, esses elementos seria mais referencial, em que você vai explicar os elementos e tal, apresentar os elementos. Mas não é o caso da metalinguagem aqui. Letra C, nos assuntos que podem ser tratados de uma crônica. Mais uma vez, né? Não é o assunto aqui. Isso aqui tem a função metalinguística, por quê? Não é porque ele vai falar dos assuntos que podem ser tratados de uma crônica. São ali os problemas do jornal, por exemplo, é o que está em torno. Não é isso que faz o texto ser metalinguístico. Letra D, no papel da vida do cronista no processo de escrita da crônica. E não vai falar do papel da vida do cronista, seria muito mais emotivo, né? A função ali do cronista e tal, o cronista falando da função dele. Letra E, nas dificuldades de escrever uma crônica por meio de uma crônica. Olha isso, é falar da crônica por meio da crônica, tá vendo? A própria alternativa está piscando metalinguagem. Essa questão é de nível fácil, afinal, olha o tanto que essa alternativa nos traz a resposta. E agora eu quero saber você, o que você acha dessa questão? Você acha ela realmente fácil, média, difícil? Se você achou ela média para difícil, deu para entender agora? É isso então, um beijo e até a próxima resolução!